vou mudar aqui para ela e deixar vocês aqui do lado. Como já foi apresentado, eu me chamo Lincoln, eu sou de Aracaju, Sergipe, mas hoje eu moro em Ribeirão Preto, em São Paulo. Tá um pouco frio aqui, estou até um receio, né? Tô aqui com minha água já, porque de fato essa cidade, quando faz frio, faz muito frio, quando faz calor, faz muito calor. Então, eu sou farmacêutico, me formei na Federal de Sergipe, fiz a residência também em Sergipe, na área de saúde do adulto e do idoso. Hoje eu sou mestre em ciências farmacêuticas, né? O meu mestrado já já também vou falar um pouquinho mais, mas foi na área de cuidados paliativos. E atualmente eu faço doutorado na área de epilepsia de difícil controle, tá? Mas aí mais para frente a gente vai aprender um pouquinho. Quando eu recebi o convite para essa aula, né, que me falaram sobre o curso de pós-graduação em farmácia clínica, eu fiquei assim, então vamos começar a aula de cara com caso clínico para ninguém dormir, tá? Então eu vou pedir para que vocês tentem solucionar esse caso comigo. Caso vocês não tenham, enfim, uma experiência prévia com internação, enfim, atendimento com o paciente, não tem problema, tá? A gente vai vendo o que é que vocês sabem, o que é que não sabem, e vamos resolvendo, então, esse caso clínico aqui de cara. Vamos ler todo mundo juntos. Paciente do sexo feminino, 84 anos, comunicativa e responsiva, em bom estado geral e lúcida orientada em tempo e espaço. Ela foi admitida deambulando no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto no dia 16 de julho, na terça-feira, e ela veio de um hospital regional da região, né? Então, lá de Sertãozinho, que é uma cidade próxima aqui em Ribeirão Preto, onde ela se internou por 11 dias com diagnóstico de doença renal crônica e hipótese diagnóstica de massa em colo de útero a esclarecer. Então, um carcinoma cervical em estágio 4 foi identificado após a realização de colposcopia e tomografia computadorizada. No dia 19 de julho, a paciente foi submetida a uma extensa cirurgia pélvica, exinteração pélvica, tá, pessoal, que é o nome que dá, para remover, então, esse carcinoma cervical. O procedimento durou 4 horas e envolveu a remoção de todos os órgãos pélvicos, remoção de um segmento do íleo para construir nova bexiga e uma colostomia. Uma antibiótico profilaxia com metronidazol de 500 miligramas endovenosa de 6 em 6 horas e vancomicina de 1 grama endovenosa também de 12 em 12 foi realizada durante 24 horas no dia do procedimento cirúrgico. Antes de ir para o próximo slide, eu queria explicar algumas siglas aqui que é bem comum para quem já está atuando na prática, tá? Então, nós temos lá no início bag e LOT, eu já, durante a minha fala, coloquei que bag é bom estado geral e LOT é lúcido orientado em tempo e espaço, que são siglas utilizadas pelo pessoal da medicina, enfermagem, física, nutrição, para dizer que a paciente está aparentemente bem. Ela está se comunicando, ela está responsiva, ela sabe onde ela está, ela sabe que horas são, que dia que é, tá? Outra coisa que, outro termo mais clínico que seria deambulando. Deambulando é caminhando, certo? É um termo mais técnico que se usa também nas evoluções de prontuário. DRC, doença renal crônica, tá, pessoal? É uma sigla que se usa para os pacientes que têm a função renal comprometida por bastante tempo, né? Então, nós temos a doença renal aguda e a doença renal crônica. CC, não é CC de sovaco, tá? CC é carcinoma cervical, tá bom? Também é outro termo muito utilizado na prática clínica. Próximo slide. O HC aqui da USP de Ribeirão Preto, ele é acreditado pela ONU no nível 3. E aí, por conta disso, né, para quem já tem familiaridade com os programas de acreditação hospitalar, a paciente ela foi incluída no protocolo de prevenção do risco de queda, com a introdução de quetiapina, 25 miligramas via oral de 24 em 24 horas, e diazepam de 10 miligramas via sonda nasointeral de 24 em 24 horas. Outro protocolo no qual a paciente foi incluída foi a profilaxia de tromboembolismo venoso com clexane ou enoxaparina de 20 miligramas subcutânea de 12 em 12, profilaxia de lesão aguda da mucosa gástrica como omeprazol 20 miligramas intravenoso de 24 em 24 horas. Esse é o caso, e eu queria que vocês me indicassem aqui no chat. Gente, não tenham medo de errar, não estou avaliando, não vou dar nota, nada, nada. Mas é só para incentivar mesmo o raciocínio clínico de vocês quanto a esse caso em específico. Então, o que é que vocês conseguem ver? Só de ler rapidamente que pode ter algo a melhorar no tratamento dessa paciente, ou no diagnóstico dela. Enfim, o que é que vocês acham? Não sei de onde vocês são, mas aqui em Ribeirão. Tá fazendo tão frio, gente, vocês não têm noção.
Eu vou chegar, tá assim, ó. Ó, Eduardo colocou assim, ó. Via oral ou sonda? Aqui, ó. Márcia Matos. Omeprazol por sonda. Não sei se escutei bem. O omeprazol aqui no nosso caso, ele tá intravenoso de 24 em 24 horas, tá? Não tá por sonda. Então, Ceará, Amélia. Ah, que saudade, gente, Fortaleza. Como vocês já responderam bastante, então vamos começar a resolver. Olha, mais um aqui, ó. A inox profilática é uma vez ao dia. Muito bem. Isso mesmo, tá? Vamos resolvendo então esse caso. Quando eu olho, né, para um paciente que ele se interna, eu quero muito conhecer quem é aquele paciente. Então, saber de onde ele vem, qual que é a idade dele, se tem emprego, se não tem, quais são as condições, por aí vai. Então, a primeira informação que está aqui exposta para a gente é que essa paciente ela tem 84 anos, uma idade bastante avançada. E aí você vai lendo a história dela e vê que tem um carcinoma cervical em estágio 4 identificado, né? Para quem ainda não tem contato com a parte de oncologia, quando a gente fala em estágio 4, é o último estágio do câncer, tá, gente? Então, essa paciente, ela chegou comunicativa e responsiva, mas o carcinoma ele já estava muito avançado. Então, você vê a idade da paciente e cirurgia, isso já fica assim, será que seria indicado mesmo a cirurgia para essa paciente? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar se tratando de cuidado paliativo. Esse caso eu trouxe para vocês, ele não é de cuidados paliativos, mas é algo que faz com que a gente possa refletir para até onde eu consigo aplicar o cuidado paliativo nos nossos pacientes, tá? Vale ressaltar que o cuidado paliativo não é apenas em estágio final de vida. Essa paciente, ela estava andando, estava lúcida, orientada, então, será que não tinha a indicação do cuidado paliativo? Teria, desde esse início que foi identificado, então, o carcinoma, tá? Então, a primeira coisa que a gente olha para esse caso já ver é a idade avançada da paciente e a condição dela, que seria o carcinoma, um câncer ali já muito avançado, tá? Então, eu, enquanto farmacêutico, eu jamais indicaria uma cirurgia extensa para essa paciente, porque provavelmente ela vai precisar se internar no UTI, a recuperação vai ser dificílima, é muito difícil dela sair viva desse hospital, tá, gente? Muito difícil mesmo. Por mais que ela já tenha entrado comunicativa, como a gente já falou, mas ainda assim não é indicada cirurgia para pessoas com mais de 70 anos. Um ou outro caso, onde a gente avalia, né, a aproximação holística, né, ver se o paciente realmente tem condição ou não de fazer um procedimento cirúrgico, aí realmente a gente pode indicar ou não essa cirurgia, mas para essa paciente não é indicado. Mas já que ela passou por uma cirurgia, então vamos analisar se o tratamento foi legal ou não, tá? Então, alguns de vocês já falaram sobre a frequência da administração do metronidazol, que está errada, certo? Mesmo que a profilaxia seria de 8 em 8 horas. Já falaram da Vanco, da dose, né? Tudo bem que a Vanco, às vezes, você pode subir um pouco a dose por conta da dose de ataque, mas mesmo assim, né? A vancomicina tem que ter todo um cuidado, principalmente para paciente com essa idade, por conta da síndrome do homem vermelho, então tem um tempo de administração, e aqui não tem nada, né? Vamos ficar de olho quanto a essa profilaxia. Quem mais que vocês falaram aqui que uma pessoa. Ó, quem mais que colocaram aqui, gente? Ó, a Márcia falou sobre o clearance, nós não temos, tá? Mas ela já tinha esse diagnóstico de doença renal, no caso foi investimento total, isso mesmo, tá, Daniel?